Não apareceu ainda. Ok, já tô lá. Sou eu que tô aí, tá? O que é esse tchauzinho aqui que a gente faz? Ah, ok. Aham, ok. Só faz aí um testezinho para ver se está saindo o som lá, beleza? Bom, eu já vou iniciar aqui com os irmãos que estão no ar comigo. Só quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Se estiverem me ouvindo bem, manda um okzinho, manda um joinha e a gente vai compartilhar nessa noite. Ah, já tem aqui, Elisa, o som tá ótimo, tá beleza, ok, amém. Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar nessa noite. Queria convidar você para abrir o seu coração, para a gente orar junto um instante na presença do Senhor e a gente ter um tempinho junto aqui nessa noite compartilhar da palavra do nosso Deus. Espírito de Deus, em nome de Jesus, me rendo a Ti nesse lugar, na Tua presença, me rendo a Ti, Senhor, como aquele que tem ouvido Tua voz, tem caminhado contigo, tem experimentado Tuas bênçãos. Te dou graças porque Tua palavra me alcançou em tempo oportuno, ó Deus, de conhecer a Ti, de andar contigo, de vivenciar uma experiência de fé na Tua presença. Eu te agradeço, te bendigo por esse tempo em nome de Jesus. Te louvo, Senhor nosso Deus, porque Teu Espírito Santo tem trabalhado em mim, tem trabalhado na minha vida, tem trabalhado e forjado um caráter, Senhor nosso Deus, de liderança, de sacerdócio, um caráter, ó Deus, que tem deixado o Teu mover alcançar a minha mente e transformar a minha vida. Eu te bendigo em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço nessa noite que através dessa palavra, da revelação do Teu Espírito Santo, do Teu poder sobre nós, venha alcançar o coração, a mente e transformar a vida dos irmãos que estão compartilhando comigo nessa noite, nesta live, aonde tua unção, teu poder, tua graça seja sobre eles abundante no nome de Jesus. Eu declaro, Deus, que não por não estarmos aqui juntos, todos congregados no mesmo lugar, mas cada um na sua casa, isso não impeça deles experimentarem o teu poder. Que não haja distração, que não haja, Senhor nosso Deus, uma outra coisa que os tome a atenção daquilo que eles vão estar ouvindo e que nós tenhamos uma experiência de crescimento nessa noite, no nome de Jesus. Eu os abençoo para a glória do nome do Senhor. Aqueles que ouvirem nessa noite, aqueles que ouvirem amanhã durante o dia, aqueles que estiverem ouvindo em outros momentos, sejam abençoados grandemente no nome de Jesus. Assim nós te bendizemos, te convidamos, Espírito Santo, seja conosco, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Bom, queridos, nós estamos falando há algum tempo já sobre acesso negado. Temos falado sobre isso, sobre a ação do mal tomando de conta daquilo que é nosso, daquilo que Deus nos deu, e Ele tem acesso nas nossas vidas porque nós mesmos damos esses acessos. Eu tenho falado já desde o mês de fevereiro e talvez você não tenha ouvido nenhuma vez a esse respeito, mas eu tenho compartilhado já há algum tempo sobre isso e quero dizer para você que aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, muitas vezes nós deixamos de acessar essas bênçãos porque Satanás nos rouba. Ele tira de nós essa possibilidade de vivenciar o plano de Deus. Jeremias 11, o Senhor nos diz que os pensamentos que eu tenho de vós são pensamentos de paz e de bem. Então, Deus pensa a meu respeito, Deus planejou a meu respeito desde antes de eu ter nascido. Ele me conheceu ainda informe. Então, assim, se Ele me conheceu dessa forma e planejou para mim algo poderoso, eu quero conhecer isso. Se eu quero conhecer isso, eu preciso ter acesso a essas bênçãos, eu preciso andar com Ele, eu preciso estar aliançado com Ele para viver isso. E Satanás sabe que Deus tem planos para a minha vida. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai colocando artimanhas, armadilhas, ele vai colocando circunstâncias na minha frente para que eu dê a ele o acesso em vez de eu tomar posse disso. Eu dê a ele a oportunidade de ele vivenciar e não eu. Então, a gente usou o exemplo desde Eva, lá no Jardim do Éden, no começo, quando ele enganou a Eva e ela entregou todo o acesso do jardim, trocou aquilo tudo que ela tinha por algo que era
inconhecível da sua parte, porque ela não conhecia, né? E ela trocou tudo isso pelo que ela tinha, né? E Adão fez de igual forma e foram expulsos do jardim do Éden e por aí vai. Andamos um pouco mais para frente, vemos Caim, depois vimos Abel, depois vimos Saul trocando as bênçãos do Senhor por um espírito de rebelião, de engano que entrou na sua vida, né? E chegamos aí a conhecer os propósitos da nossa vida, alguns dias atrás, alguns encontros atrás, falando nesse sentido. E hoje eu quero falar para você sobre a graça de Deus, porém é uma graça que tem sido distorcida. A graça que ilude, é o tema que eu quero compartilhar contigo nessa noite. A graça que ilude, ok? E por mais que a graça de Deus seja uma capa sobre as nossas vidas, ela não é meramente só uma capa. Eu quero mergulhar um pouquinho com você nesse sentido. A nossa igreja moderna, nesse tempo agora, a igreja que nós vivenciamos, que conhecemos agora, ela tem desenvolvido processos e pensamentos enganosos a respeito da graça de Deus, a respeito da promessa de Deus e das bênçãos de Deus, a respeito do propósito de Deus para a gente. É um processo que tem sido concebido, gerado no ensinamento desequilibrado do que realmente é. Do que realmente é a graça de Deus, né? A gente ouve com muita frequência pessoas da comunidade, líderes, se referindo à graça de Deus como uma desculpa para fazer todo tipo de coisa. Porque agora é o tempo da graça, então eu posso. Porque Deus me ama. Porque o seu amor por mim não tem limites. Ele entregou o seu filho na cruz por mim, então eu posso fazer. Na verdade, irmão, existe alguma coisa distorcida nesse caminho aí, né? Que não é dessa forma que deve ser ensinado, né? A gente tem visto pessoas vivendo todo tipo de egocentrismo, todo tipo de justificação para ter uma vida lasciva, uma vida carnal, dizendo que é por causa da graça de Deus. Porque a graça me permite isso. Porque no tempo da lei era assim, mas agora na graça Deus me ama e eu posso fazer porque Ele me ama. O Jesus me ama, eu estou salvo, eu vou para a eternidade. Não é bem dessa forma. A gente precisa compreender e entender um pouco a esse respeito, né? Muitos círculos cristãos, muitos meios, né, têm super enfatizado a bondade de Deus, dito que Deus é bom, que Deus é tremendo, que Deus está disposto a nos fazer todas as coisas boas. Isso é verdade, mas tem negligenciado a santidade, a justiça, negligenciado uma vida de abstinência do pecado, tem negligenciado uma vida de comunhão com Deus, tem enfatizado apenas as bênçãos, tem enfatizado apenas as promessas de que Deus faz, de que Deus acrescenta sobre nós sua bondade, suas promessas. Isso é verdade, Deus acrescenta. Deus nos dá a oportunidade de viver as suas promessas, porém, Ele é santo. A sua palavra diz, sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei grandes coisas no vosso meio. Então, o Senhor nos pede santidade. O Senhor nos coloca a santidade como um parâmetro de receber bênçãos, de andar com Ele, de vivenciarmos a sua graça. Então, o acesso que nós devíamos ter às promessas do Senhor, muitas vezes não são alcançadas porque nós temos negligenciado as promessas do Senhor, negligenciado a santidade, deixado ela um pouco de lado e queremos apenas as promessas, queremos apenas as bênçãos. Vivemos nas nossas próprias decisões como sendo elas as únicas, as justas, porque eu sou de Deus e Deus vai estar comigo. Então, entramos em todo tipo de circunstância e achamos que Deus é obrigado a entrar conosco, mesmo não havendo santidade na nossa vida. Amém? Essa guinada nessa experiência, nessa vertente de esquerda, de que eu posso tudo, eu tenho liberdade para isso, eu sou cidadão de bem, eu preciso externar as minhas vontades, isso tudo nos afasta da promessa de Deus, porque
quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que há uma necessidade de sermos santos, de haver equilíbrio, de haver uma postura de equilíbrio nas coisas que nós fizemos, na nossa palavra, na nossa forma de agir, né? Nós não devemos pensar que somos santos e agir como se não fôssemos. Não devemos pensar que a nossa palavra é poderosa e agir como se não fosse poderosa. Murmurações contra líderes, contra pastores, pessoas, contra marido, mulher, contra filhos, murmurações contra governos, murmurações contra ações que são de líderes maiores do que nós. Esse tipo de murmuração nos leva para distante de Deus e não para perto de Deus. Porque quando nós somos santos, nós entendemos que é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu queria que a gente tomasse aqui a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 22 do livro de Romanos, para a gente compartilhar aqui um instante a palavra de Deus em Romanos 11, 22. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecerás na sua benignidade, de outra maneira, também serás cortado. Então, vamos considerar novamente o texto para que você compreenda de forma completa. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus continua sendo bondoso, mas também continua sendo severo. Deus continua sendo um Deus que nos faz colocações de santidade, de severidade, para compreendermos esse princípio. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Isso quer dizer, se com os que caíram Deus é severo, e para aqueles que permanecem Deus é benigno, permaneça, pois, então, você em fidelidade com Deus, para não seres você alcançado pela severidade de Deus. Porque a sua palavra, ela nos traz esse entendimento. Se o nosso conselho não for equilibrado, temos a tendência de desenvolver uma compreensão de Deus deturpada e errada, de que achando que ele vai aceitar tudo, de que Deus aceita tudo, de que o Senhor não tem problema nenhum, que pode ser feito qualquer coisa, que no final está tudo certo, você já aceitou Jesus. Não. De que você pode fazer qualquer coisa, que Deus vai vir te socorrer. Também não. De que você pode dizer qualquer tipo de asneira, que isso não vai ter influência nenhuma. Também não. Tudo que o homem semear, ele também vai colher. A palavra do Senhor nos diz. E palavras são sementes. Elas vão trazer uma colheita, mais dia, menos dia. E a murmuração é uma semente do mal que vai trazer a sua colheita. Então, assim, queremos a bondade e a benignidade de Deus, porém não podemos esquecer de que Deus continua sendo um Senhor severo, um Senhor que tem suas promessas e ele não muda. O mesmo Deus que começou conversando com Adão é o mesmo Deus que conversa comigo. O mesmo Deus que conversa contigo. O mesmo Deus que não aceitou a oferta de Caim porque ele tinha no coração intenções erradas, continua sendo o mesmo Deus hoje que quando você traz as suas ofertas, faz uma análise da sua semente, da minha também. Se existe alguma coisa contra o meu irmão, aquilo lá não é uma oferta, é só dinheiro. Deus não quer dinheiro, Deus quer um coração voluntário, um coração que oferte com espontaneidade, com alegria. Foi isso que o Senhor pediu de Caim. Quando falamos de Caim lá no início, a gente vem falando no Gênesis capítulo 4, a palavra do Senhor diz que já havia no semblante de Caim algo que não agradava a Deus. E a sua oferta, o Senhor a rejeitou, porque não havia integridade no seu coração, não havia algo
de inteira bondade, de inteira alegria servindo ao Senhor com aquela oferta. Ele ficou irado com o seu irmão porque Deus aceitou a sua oferta, mas não aceitou a dele. Então, assim, o Senhor vem então e fala a Caim, olha, o pecado jaz à porta. E ele vem falar a mesma coisa para a gente hoje. É o mesmo Deus, ele não deixa de ser o mesmo Senhor, que tratou Caim daquela forma e nos trata dessa mesma forma. Existe hoje, nesse instante, nesse momento, uma circunstância a nível mundial a respeito de uma enfermidade chamada Covid-19, coronavírus, que é o que alcança a vida das pessoas, trazendo enfermidade, matando milhares de pessoas ao redor do mundo, aqui no Brasil também. E existe uma ação política em todos os lugares, pessoas tentando defender aquilo que é seu. Pessoas tentando defender aquilo da qual elas brigam a vida inteira, por dinheiro. Não importa se fulano vai morrer, mas eu tenho que me virar, eu preciso de dinheiro. O mundo inteiro precisa de dinheiro. Todas as pessoas no mundo vão sentir circunstâncias de dificuldade agora por falta de dinheiro. O dinheiro move o mundo. Esquecemos de pensar que não é o dinheiro que move o mundo. O que move o mundo é as mãos do Senhor que sustenta a terra nas suas mãos. Sustenta a terra nas suas mãos. Um sopro de Deus desfaz o globo. Mas nós não pensamos nisso. Nós pensamos que a gente tem que fazer por onde para ter dinheiro. E quando vem alguém e diz, olha, você não pode abrir seu negócio, você não pode abrir a igreja, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A nossa primeira ação é nos levantarmos e murmurarmos. Mas esquecemos de olhar de que existe um Deus que é a nossa justiça. Um Deus que nos sustenta. Mesmo que venha a acontecer de alguma coisa alcançar você, do seu negócio não resistir à circunstância do momento da crise financeira, o Senhor, se você crer nele, é aquele que vai sustentar você. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. As nossas palavras, elas são determinantes, tanto em tempo de solidez e de crescimento financeiro, quanto em tempos de dificuldade e crise financeira. As nossas palavras, elas precisam permanecer crendo no mesmo Senhor que consiste nisso. E a graça de Deus, ela é distribuída a todos nós, distribuída para todos nós. A gente vê pessoas usando o púlpito de igrejas e abrindo espaço para que a fé seja banalizada. A gente vê líderes fazendo todo tipo de coisa errada e achando que Deus não releva isso porque estamos vivendo o tempo da graça. Meu irmão, o tempo da graça nos aproxima das bênçãos do Senhor. E quando nós vamos olhar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que Jesus veio trazer a graça para nós, mas ele veio trazer algo ainda mais importante para a gente entender sobre essa graça. A graça é imerecida e ela é realmente aquela que nos cobre, mas não de maneira que não nos ensina. A graça nos ensina, a graça nos traz cobertura espiritual, mas a graça nos traz crescimento, nos traz avivamento, nos traz proximidade de Deus e não proximidade do pecado. A graça não me abre porta para que eu peque mais, bem pelo contrário. A graça me dá ferramentas para que eu feche a porta para não pecar. Isso que a graça faz. No tempo que a graça não existia, o perdão era alcançado uma vez por ano, quando um sacerdote entrava dentro do lugar santo e ali ele oferecia um sacrifício decorrente de um ano inteiro de muitas pessoas. E isso era apenas o que uma pessoa podia fazer. Hoje, a graça de Deus é estendida a mim, ao Guilherme, ao Paulo, ao Vitor Hugo, ao pastor Altair, à pastora Ana, à pastora Eliane, as pessoas que nos conhecemos, essas pessoas, elas são alcançadas pela graça de Deus e para todos nós. Porém, nós não podemos achar que porque a graça nos alcançou, que ela é mais fácil ou liberalizada ou banalizada a nível de esquecermos o compromisso de fé com o Senhor. E pelo contrário. Esta falta de equilíbrio de entendimento se infiltrou no nosso meio a ponto das pessoas terem uma vida leviana e acharem que são cristãos. De uma vida leviana a ponto de
deixarem o caminho da fé, andarem por caminho tortos, achando que ainda são cristãos. Há pouquinho antes de conversarmos aqui, a gente estava iniciarmos essa live, ainda estava falando aqui com os meninos aqui na igreja, de como o cristianismo, as pessoas que seguem Jesus, elas trocam o caminho da fé por qualquer coisa. Outras crenças religiosas, elas permanecem firmes em meio a muitas circunstâncias. Mas o crente, o cristão, ele abandona Jesus por qualquer coisa. Ele abandona Jesus se ele tem dinheiro, ele troca Jesus pelo dinheiro, ele deixa de comungar com os irmãos, de compartilhar na igreja, ele deixa de ter uma vida de fé com o Senhor, ele já não dizima mais porque ele acha que o dízimo dele é muito dinheiro para ficar dando para a igreja, ele abandona a fé. Ele deixa Jesus porque ele não tem. Quando ele tem demais, ele deixa Jesus porque ele também não tem, ele também deixa Jesus porque Deus não dá um emprego para ele, porque Deus não alcança a vida dele, porque Deus não faz ele prosperar. Na verdade, quem faz prosperar é a nossa vida, somos nós mesmos. Nós temos que caminhar com Deus em fidelidade para que então suas mãos estejam estendidas sobre nós e aí então ele vem cumprir sua palavra, como disse a Josué, dizendo: faça prosperar tu o teu caminho. Então, se eu andar com Deus, eu vou andar em prosperidade, porque Ele vai me dar capacidade, vai me dar sabedoria, vai me dar alegria, vai abrir a minha mente para que eu possa andar em direção às promessas do Senhor, e aí então viverei em prosperidade. Mas aqueles que não têm também abandonam o Senhor. Aqueles que vivem lutas diversas na sua vida abandonam o Senhor porque acham que Deus não está respondendo. Aqueles que vivem uma vida de mentira, só dizem ser cristãos, mas não vivem em santidade, também abandonam o Senhor. E por aí vai. Quero dizer para você que essa banalidade de desobedecermos a Deus e achar que está tudo bem, tem se infiltrado no meio da igreja e tem tomado de conta as pessoas, porque a gente tem que ter os nossos direitos, a gente tem que defender os nossos direitos, as nossas vontades, né? A força de muitos pensamentos tem tomado o mundo e invadido as igrejas, invadido o meio cristão, achando que é certo. O poder de esquerda, a força do feminismo, eu acho fantástico que as mulheres estão conquistando nesses últimos tempos. Glória a Deus por isso, só que Deus sempre deu isso à mulher. Ela é livre para vivenciar a experiência de fé que o Senhor planejou para a vida dela. Porém, existe sempre algo na palavra do Senhor que nós temos que trazer à memória. O Senhor nos diz desde o início, no livro do Gênesis, que existe um cabeça no lar. Toda mulher é parte desse fundamento. Deus não tirou a mulher nem de cima e nem de baixo, Deus tirou do meio para que fosse conselheira. A mulher faz parte do lar. Existe um cabeça sobre ela. Existe um cabeça sobre ela, que é o sacerdote da casa, que é o marido. Então, o feminismo é importante? Sim, é importante, mas ele não pode abandonar o princípio de fé de vivenciar uma vida debaixo da presença do Senhor, caminhando pela palavra de Deus. Também a gente vê o movimento em que leva as pessoas a acreditarem que a graça cobre todo tipo de banalidade, de pecado, afastando ele da presença do Senhor. Também não é dessa forma. Afinal, Deus nos ama e entende o quanto somos ocupados. Algumas pessoas dizem assim. E Ele quer que sejamos felizes a todo custo. Certo? Algumas pessoas dizem assim, Deus nos ama e é importante vencer, é importante fazer, interessa se eu faço alguma coisinha aqui ou ali. Pá. Deus sempre vai me dar as bênçãos, Ele sempre está me alcançando, me atendendo. Com certeza, em geral, nós não verbalizamos essa palavra, não verbalizamos esse pensamento, o processo de pensamento que temos na mente. Mas existe algo dentro das pessoas, dentro da igreja, que acaba trazendo esse desequilíbrio para fora. É uma tendência isso, é uma tendência a desenvolver uma compreensão de Deus deturpada, torta, errada e por aí vai. Ok? Esse pensamento é confirmado pelo fruto que vemos nas igrejas hoje. Felizmente, não é raro encontrarmos membros de igreja que são irreverentes em relação a todas as formas de autoridade, são irreverentes a princípios
de liderança, de ministério, são irreverentes a princípios de liderança espiritual, pessoas que estão na igreja e acham que têm um ministério e elas são insubordinadas a líderes que estão sobre elas e saem a ponto de saírem, abrirem outros ministérios. Então, a gente vê a igreja pipocando por tudo que é canto hoje, por pessoas que acreditam que estão fazendo o chamado de Deus, esquecendo um princípio de autoridade. Princípio de autoridade. Jesus nos ensinou isso quando se submeteu à bênção de João Batista, nos ensinando completamente a esse respeito. Todo líder que for um líder legítimo, ele precisa sair debaixo de autoridade. Ele não pode roubar essa autoridade. Ele não pode se autoafirmar como líder. Ele precisa vivenciar essa autoridade, essa experiência de autoridade. Todo líder, isso a nível espiritual, isso a nível de família, nível de liderança empresarial, tudo isso precisa ser debaixo da autoridade. Nós temos que compreender esse princípio. Princípios de fé e de liderança e autoridade estão sempre ligados à graça de Deus, mas se nós burlarmos isso, nós não vamos achar que estamos vivendo a graça. Eles são obstinados, teimosos, insubordinados e impelidos e controlados por suas diversas vontades, seus diversos desejos, que são aqueles que os controlam, né? Essas pessoas, elas buscam um estilo de vida e as posses que o mundo dá e o status que o mundo dá, achando que isso faz parte da graça. A graça de Deus é um pouco diferente disso. Inconscientemente, elas começam a vivenciar o engano. O espírito de engano leva elas de encontro àquilo que afasta elas de Deus, impedindo elas de acessarem as bênçãos do Senhor. A graça de Deus não é meramente uma capa, ela é muito mais do que isso. Já disse isso hoje. Sim, ela é aquela que nos cobre e vai além dessas coisas, nos ensina a andar com Jesus, nos ensina a vivermos debaixo da bênção de Deus, debaixo da obediência, debaixo do ensinamento, debaixo da promessa do Senhor. Amém? A gente precisa entender que quando Jesus vinha ensinando aqui na terra, ele veio dizendo que os antigos, quando ele fala, ouviste isso dos antigos, ouviste isso dos profetas, ele fala, eu ainda vos acrescento mais, a graça é sobre isso, isso, isso. Né? Queria que você acompanhasse comigo no livro de Mateus, capítulo 5, vamos ler lá um pouquinho juntos, Mateus capítulo 5, todo o capítulo 5 vai falar algumas vezes sobre esse ensinamento, amém? Mateus 5, vamos ler o 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Digo-vos, pois, porém, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que dizer a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe dizer louco, será réu do fogo do inferno. Isso é a graça. Isso é a graça. Preste atenção. A lei dizia que se matar, você seria réu de juízo. Jesus disse que se você chamar o seu irmão de louco, e a palavra raca quer dizer tolo, e traduzindo bem para o português quer dizer idiota, você vai ver que ela ampliou esse contexto, ampliou e nos deixou ainda mais exposto àquilo que é a santidade do Senhor. Se eu considerar o meu irmão idiota, eu sou réu de juízo. Se eu o chamar de idiota, se os meus pensamentos forem esse cara é um idiota, não vale nada. Uma autoridade falando na televisão, eu me levanto e digo, esse cara é um idiota.
A minha palavra já é passiva de juízo. Eu nem cheguei a matá-lo. Antigamente precisava matá-lo. Mas na graça é eu considerando ele um idiota. A palavra do Antigo Testamento fala se eu entrar em adultério, e Jesus vem dizendo, não, se você olhar para alguém, olhar para uma mulher, e você a cobiçá-la, você já adulterou. Então, a graça veio trazer um entendimento maior do que é santidade. Santidade, irmão, santidade é aquilo que nós vivenciamos na presença do Senhor, quando nós buscamos a sua face e vivemos debaixo da graça de Deus. Quem está sobre nós é o todo soberano. Quem está sobre nós é o poder da graça de Deus, é o poder da unção do Espírito Santo agindo em nossas vidas, mas nós não podemos achar, porque vivemos no tempo da graça, que temos que banalizar a graça de Deus em nossa vida. A graça veio para trazer uma experiência sobrenatural, uma experiência de fé, de transformação. A graça veio para trazer a velha aliança renovada sobre nós, com uma aliança fortalecida, coberta e protegida pelo Espírito Santo. Isso é a graça de Deus. No tempo em que a lei existia, não existia o Espírito Santo agindo no meio das pessoas. Porém, hoje ele mora dentro de mim, mora dentro de você. O Espírito Santo veio morar dentro de você para fazer você vivenciar a graça de Deus. O acesso que nós temos às bênçãos do Senhor são proporcionados porque Cristo veio nos dar essa oportunidade. Ele veio nos trazer perdão dos nossos pecados e oportunizar-nos para vivermos debaixo da sua poderosa mão, debaixo da sua graça. Eu quero compartilhar contigo e quero dizer para você que quando nós deixamos de praticar aquilo que para algumas pessoas é comum, é normal, para aquilo que para algumas pessoas é cotidiano, a murmuração, a falta de comunhão com Deus, aquilo que parece certo, mas é errado diante da presença do Senhor. Quando nós abandonamos isso e vivemos a graça de verdade, nós vamos ter a presença do Espírito Santo, seja aonde andarmos, seja no deserto ou seja quando nós andamos sobre as águas. Quando Jesus andou no deserto, quem estava com ele era o Espírito Santo. Quando Satanás veio e o tentou, era o Espírito Santo que estava com ele. Quando ele, morto de fome, na linguagem popular, quando já estava 40 dias de jejum e Satanás veio e tentou a ele naquele momento, provocando ele para que ele comesse, era o Espírito Santo que andava e estava com ele naquele instante. Ele resistiu à ação de Satanás. Ele não foi tolo, ele não foi prejudicado, sua visão e sua experiência de fé não foram prejudicadas porque ele vivia debaixo da graça de Deus. Mas essa mesma graça andava com ele quando ele andou sobre as águas e foi de encontro aos discípulos naquele mar revolto. Era o mesmo Espírito Santo que estava com ele. Então, irmão, se nós estamos vivendo hoje um tempo de dificuldades, é a mesma graça de Deus que está conosco hoje, vivendo essa experiência de dificuldade, que vai nos levar a andar sobre as águas amanhã. Mas nós não podemos abandonar a fé. Não podemos achar que a graça nos dá a oportunidade de fazermos todo tipo de comentário, de falarmos todo tipo de coisa, de declararmos todo tipo de palavra torpe, de atrairmos maldição para as nossas vidas. A graça, sim, nos abre portas para o que Deus tem ali na frente. A graça nos abre portas para as promessas de Deus. A graça nos abre portas para a gente vivenciar uma experiência tremenda de fé, para crescermos em fé, para crescermos em fidelidade, comunhão e promessa do Senhor nesse tempo. A promessa de Deus permanece hoje, no tempo de reclusão social, sendo a mesma promessa de Deus que permanece amanhã, quando todos nós vamos ter liberdade para fazer todas as coisas. Não use sua boca para trazer maldição sobre sua vida. Não use suas palavras para afastar você da promessa de Deus. Não use a graça como uma capa para cobrir você das coisas erradas que você faz. A graça de Deus nos expõe no reino. A graça de Deus nos expõe no reino espiritual. Ela nos mostra quem realmente nós somos. Então, que nós possamos viver essa graça abundante, porque ela existe nesse lugar, existe sobre as nossas vidas e que a gente possa desfrutar disso
em nome de Jesus, poderosamente. Amém? Que essa palavra venha estar sobre a tua vida, venha trazer sobre ti crescimento espiritual, venha trazer sobre ti poder de Deus. Nós vamos continuar falando sobre a graça, é o mesmo tema, é acesso negado, continua sendo o mesmo tema. Falamos sobre feitiçaria, falamos sobre aquilo que vinha afastando a gente da presença do Senhor como o espírito de rebelião, né, nas últimas edições que nós tivemos. E agora falamos sobre a graça, porque a graça não pode ser manipulada, não pode ser escondida debaixo de um mantra. A graça é real, verdadeira, genuína, porém ela exige de nós santidade, comunhão, fidelidade e tudo isso. Amém? Eu quero orar contigo um instante para a gente seguir nessa noite. Espírito de Deus, eu te bendigo em nome de Jesus pela tua unção de graça, de poder, porque tu nos alcançou, Pai, e hoje nós temos entendimento do que tu tens para as nossas vidas. Senhor, centenas de milhares de pastores têm pregado na internet e têm falado nesse tempo. Assim como eu comecei a usar essa ferramenta há poucos dias, assim muitos, milhares deles também estão fazendo. Outros, Senhor nosso Deus, já têm muita experiência, já têm seguidores por todos os cantos do planeta. Mas eu não falo a seguidores, eu falo a discípulos, aqueles que têm andado conosco nessa igreja, que nos conhece já há mais de 30 anos, ministrando nesse altar, da qual nos conhece, Senhor, por estar aqui convocando a presença do povo para adorar a Deus durante esses 30 anos. E hoje eu me direciono a eles através dessa ferramenta, Senhor, da rede social. Deus poderoso, eu proclamo, Senhor, a Tua presença e a Tua graça na casa dos meus irmãos. Que nós possamos nos unir em fé, em oração, em busca de Deus nesse tempo de dificuldade. Essa circunstância, Pai, em que a igreja vive hoje, em que as cidades, o país e as nações vivem hoje, Senhor, de reclusão social, de dificuldades, Senhor nosso Deus, de entender aquilo que as autoridades estão falando, até eles mesmos, Senhor, de se entenderem naquilo que eles precisam tomar direção para a nação. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que nós não sejamos manipulados por essas informações, mas que nós possamos ficar firmes na Tua palavra. Que nós, filhos de Deus, crentes, possamos ficar firmes na Tua palavra, sendo aqueles que são levados a uma experiência de crescimento espiritual em meio a circunstâncias de dificuldade. Deus, que a graça venha a ser verdadeira em nós nesse tempo. Que nós possamos lembrar de que Teu sacrifício na cruz é maior do que a porta da igreja hoje, do templo fechado. Que o Teu sacrifício na cruz é maior do que a porta do negócio fechado. Que o Teu sacrifício na cruz é maior do que o dinheiro que não entrou na conta. Que o Teu sacrifício na cruz é maior do que aquilo que nós almejávamos alcançar, ó Deus, e comprarmos com os recursos financeiros. É maior do que isso. Que possamos lembrar que a graça sobre nós hoje é algo muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Que a graça de Deus foi comprada com um preço impagável por qualquer um dos seres humanos. Que a graça de Deus só pode ser vivenciada hoje em santidade e comunhão contigo. E que nós possamos levar isso muito a sério na nossa vida. Pai, eu abençoo os meus irmãos para que essa palavra venha a ser revelada nas suas vidas e ela seja algo transformador e poderoso no nome de Jesus. Assim eu clamo para a glória do nosso Deus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu quero agradecer a vocês por terem compartilhado aqui nessa noite, por terem deixado os seus recadinhos, por terem deixado aqui a sua saudação. Muito obrigado, glória a Deus. Eu quero deixar aqui para você uma instrução. Nós vamos estar falando isso em outros momentos, vamos gravar isso também em outros meios de comunicação, vamos passar para você. Mas eu quero deixar uma instrução para o próximo domingo, que é o dia de Páscoa e também o dia que nós celebramos a ceia do Senhor. Esta semana é a Semana Santa, onde as igrejas têm o maior movimento de fé durante todo o tempo. Porém, nós estamos hoje impedidos de termos celebrações com pessoas na igreja. Eu entendo completamente isso e sei que nossa capacidade vai além de estarmos reunidos num templo, ela é muito maior do que isso. E eu quero orientar você a seguinte respeito. Nós vamos, domingo que vem, abrir espaço para celebrarmos a ceia aqui na igreja. De que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos dar oportunidade para você vir celebrar a ceia em 2 momentos
em que você pode escolher para vir durante o dia em horários espaçados. Nós vamos iniciar um período pela manhã, das 9 às 11 da manhã. Vamos servir a ceia aqui na igreja em sistema drive-thru. Você vai entrar e a gente vai servir para você lá fora, sem acesso ao templo, lá fora no pátio, é coberto. Mesmo que estejamos em chuva, nós temos um pátio coberto. Você vai receber a ceia ali. Se você quiser, você pode levar para casa ou você pode celebrar ali mesmo. Os diáconos vão estar servindo, a gente vai estar abençoando a ceia para você ministrar ela ali no carro, se você quiser. Você pode celebrar ali, amém? A gente vai fazer isso das 9 às 11 da manhã e vamos fazer também das 16 às 18 horas no final de tarde. Das 16 às 18 horas também, ok? E se você quiser vir recolher a sua ceia durante o dia para levar em casa, nós vamos celebrar à noite, na live das 18 horas, vamos celebrar a ceia aqui na igreja e você pode celebrar na sua casa também, se você quiser vir aqui recolher a sua ceia aqui na igreja e levar para casa, tá bom? Nesse dia, nós vamos estar recebendo os dízimos e ofertas, se você quiser trazer na igreja, assim como alguns irmãos têm feito durante a semana, né, feito transferências bancárias e têm vindo à igreja também durante o dia, trazendo suas ofertas e seus dízimos. Nós vamos consagrar, vamos orar nessa noite, consagrando aqueles que já ofertaram e dizimaram nesses dias. Nós vamos consagrar em nome de Jesus. Assim como a oferta, né, que eu fui visitar os pastores, pastor Altair e pastora Ana, nas 2 semanas que já se passaram, que não tivemos culto. A cada vez que eu vou lá, eles entregam sua oferta e nós consagramos ali, trazemos para a igreja também a oferta que eles consagram. São também uma forma de ofertar ao Senhor, se você assim o quiser, amém? Então, nós vamos estar servindo a ceia dessa forma. No domingo que vem, a gente vai ter 2 períodos em que vamos servir a ceia aqui na igreja em sistema drive-thru. Você vai vir das 9 às 11, ok? E vai aguardar no estacionamento. Se tiver mais alguém sendo atendido, você espera no seu carro. Logo em seguida a gente atende. Vamos atender exclusivamente, unicamente, um grupo de cada vez dentro do carro. E a gente vai dar atendimento para todos vocês. A gente vai se preparar com equipamento de segurança, com máscaras, com tudo que for preciso para atendê-lo aqui nesse dia, ok? E você pode vir celebrar a ceia, trazer sua oferta. Você pode ofertar no meio eletrônico, por cartão de crédito ou por transferência bancária, ou você pode trazer o seu recurso financeiro aqui na igreja. Vamos consagrar também nesse dia em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a secretaria está aberta todos os dias pela manhã, e eu tenho estado aqui, eu tenho atendido aqueles que têm vindo aqui, né? Se você quiser um pedido de oração, você nos inclua aí na sua rede social e mande seu pedido de oração para a gente, ok? A gente vai estar incluindo sua oração lá no relógio de oração, porque nessa semana, a quinta-feira, meia-noite, nós iniciamos mais um relógio de oração às 24 horas e você pode fazer parte aí na sua casa, ok? Se você assim o quiser, ou se você quiser usar a torre de oração, você pode vir aqui na igreja usar a torre de oração nesse dia também de 24 horas, tá bom? O que eu quero dizer para você também é que continue orando, né? Continue clamando a Deus pelas autoridades, pelo nosso presidente, governador, prefeito dessa cidade. Continue orando ao Senhor pela vida dos pastores, né? Nosso pastor Altair, pastora Ana, minha, pastora Eliane, que está lá na torre de oração, clamando ao Senhor lá na torre de oração hoje à noite. Também pelo pastor Fabiano, pastora Tânia, nossos líderes de ministério, amém? A gente vai estar promovendo na semana que vem uma live para as mulheres, na quarta-feira, e na semana seguinte uma para os homens, ok? Na quarta-feira também, 2 semanas, a gente vai promover aí um trabalho para os homens e as mulheres. E todos os dias à noite, pelo menos as segundas e terças, né, Gui? Segunda, terças e quartas-feiras, os jovens têm se reunido, né, no Instagram do Carral, e o Guilherme tem ministrado a eles, né, um estudo da Palavra do Senhor. Estão estudando o livro de João, agora chegaram no capítulo 3, né, estão estudando o livro de João, capítulo 3, e se você quiser acompanhar também, você pode ir lá, você pode alcançar e seguir o Instagram da rede dos jovens, né, @0carral, você pode seguir ali, e você vai participar aí então da live que é ministrada. É feito pelo Instagram? Tem uma plataforma, mas ali vocês dão, né, lá no Instagram do Carral, eles dão as diretrizes para vocês seguirem e como você participar desse estudo
que é feito de nenhuma outra plataforma via internet, mas é fácil de fazer também, você vai dar conta, é tranquilo. Amém? Então, meus queridos, quero deixar para você a palavra do Senhor nessa noite, para que você possa vivenciar a experiência da graça, mas não como apenas uma capa. Ela é muito mais do que isso. Amém? Vamos continuar firmes, orando, clamando, buscando ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus de promessa e de graça. Eu quero orar e abençoar esse dízimo que está aqui e vamos consagrar todos aqueles que vão ofertar e dizimar ainda durante essa semana. Amém? E abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quero também incentivar você para trazer seu quilo de alimento aqui na igreja. Nós vamos estar ajudando os irmãos que estão com dificuldades de ter alimentos. Nós vamos fazer cestas básicas para eles. Para isso, nós precisamos da tua ajuda, da minha ajuda, da sua ajuda. Traga 1 quilo de alimento, um litro de óleo, um pedaço de carne, 1 litro de leite, traga uma fruta, alguma coisa. A gente vai ajudar aqueles que precisam. São muitos que precisam nesse tempo. Amém? Deus poderoso, eu consagro nessa noite essas sementes que são colocadas dentro da tua presença, aqueles que ofertaram a Deus pelos meios eletrônicos, eu consagro em nome de Jesus, os dízimos são colocados diante de ti, no nome do Senhor Jesus. Abençoamos cada um dos teus filhos que tem semeado com alegria e declaramos que tu és o mesmo Deus de prosperidade, o mesmo Deus que está abençoando essa semente, que foi o Deus que abençoou ontem a oferta de Abel, o mesmo Senhor que abençoa nossas sementes hoje, que ofertamos com alegria, como o mesmo Senhor que vai nos trazer prosperidade abundante no dia de amanhã. Deus, eu abençoo e declaro que sejam abertas as janelas dos céus e sejam derramadas ricas bênçãos do céu sobre nós. Senhor, eu clamo nessa noite, Pai, por aqueles que não têm, ó Pai, o que comer. Abra, Senhor nosso Deus, as janelas dos céus e derrame tuas bênçãos sobre essas pessoas, que haja oportunidade para que outros se levantem para ajudá-los, ó Deus, assim como nós temos nos levantado para ajudar o necessitado. Deus, eu clamo para que seja alcançado aquele que não tem um trabalho, que abram-se as portas dos empregos. Tu és poderoso para fazer, Senhor. O justo viverá pela fé, eu tenho falado isso e eu creio que mesmo em tempo de crise, Tu és aquele que abre as portas que estão fechadas. Eu abençoo, Senhor, para aquele que tem seu negócio, sustente ele nesse tempo de dificuldade. Que a sua palavra seja uma palavra de fé, poderosa, consistente, proclamando a bênção e a oportunidade de viver as promessas do Senhor. Consagramos essas sementes e abençoamos no nome de Jesus. Declaro tua mão de poder abençoando a vida de cada um dos teus filhos, que nesta semana sejam abençoados em tudo quanto eles fizerem, para a glória do nome do Senhor, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Só quero deixar um último recado para você. Acesse os portais oficiais quando você for buscar alguma informação, que nem o portal do Governo do Estado, você pode acessar ali, né, sc.gov.br, você vai encontrar as informações que o Governo do Estado tem feito, tem declarado nos últimos 2 dias vários decretos, dando oportunidade para vários profissionais voltarem a seus negócios. Você vai encontrar também informações precisas sobre a saúde no município, no site da Prefeitura você vai encontrar, e também no Governo Federal você vai encontrar as informações, tanto na Caixa Federal quanto no site do Governo Federal, as informações para você acessar aquele que tem condições de fazer parte do grupo que vai estar recebendo incentivos financeiros do governo até R$ 1.200, dependendo da circunstância da pessoa. Vai ser disponibilizada agora nos próximos dias. Essa informação está no site da Caixa e ela é disponível por aplicativo da Caixa e também no site do Governo Federal. Amém? Procure se informar nos sites oficiais para que você não se informe apenas pelas redes sociais como meio de comunicação, mas sempre nos sites oficiais para você ter a resposta correta. Amém? Deus abençoe você. A gente está aí. Se você precisar, me chame e vamos estar juntos compartilhando em nome de Jesus. Um abraço. Até a próxima.